Boa tarde, meu nome é Jorge Zubelli, eu sou pesquisador aqui do IMPA, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu queria dar boas-vindas a todos e eu estou encarregado de apresentar o Fábio Chalub. Bom, o Fábio, ele se graduou em 94 em Física, graduação, depois em 97 ele fez mestrado, terminou o doutorado aqui no IMPA em 2001, sobre a minha orientação, e isso foi um grande prazer e uma honra para mim. Eu conheci o Fábio num curso que eu dei por volta de, Fábio? 96, mais ou menos. Eu dei um curso de mecânica clássica e conheci o Fábio. E o Fábio é uma das pessoas que tem essa característica de sempre escolher as coisas que são mais desafiadoras, em particular o desafio de estudar comigo, naquele momento, quando existiam tantos outros orientadores aqui no IMPA, muito mais conhecidos do que eu e muito mais, digamos, fáceis de levar a um emprego, a uma posição boa e tudo mais. É uma das características do Fábio. O Fábio rapidamente, porém, se mostrou extremamente produtivo na carreira dele. Ele fez um pós-doutorado em Viena sobre a colaboração e orientação do Peter Markovic, depois foi para Portugal, agora está numa posição permanente na Universidade Nova de Lisboa e está se demonstrando um pesquisador do mais alto nível. É um grande prazer, então, para mim apresentá-lo hoje. Ele vai falar sobre modelos matemáticos para a teoria da evolução. E eu peço desculpa pelo atraso, a gente tinha algumas coisas logísticas aqui para resolver, mas a gente vai tentar terminar na hora, né, Fábio? Sim, sim. Ok. Bom, obrigado então pela introdução, bastante simpática. E também obrigado pelo convite ao comitê organizador, pelo convite para falar na palestra de divulgação. O que significa falar palestra de divulgação? Que eu devo procurar ser bastante compreensível e colocar os problemas, desenhar algumas linhas futuras de trabalho. E é isso que eu quero fazer desde o início, onde se começa com um problema que no fundo é um pouco ilustrador dos problemas de teoria da evolução, e vou terminar com alguns desafios matemáticos como linhas de pesquisa para o futuro. A teoria da evolução é bastante bem estabelecida, se fala com qualquer biólogo, mas se sai do ambiente específico dos biólogos, começa a aparecer muitos desafios à teoria da evolução. É uma teoria que durante os últimos 150 anos sempre esteve sob ataque, está sob ataque novamente, e sempre se descobre um caminho novo para atacá-la. Então o que eu quero mostrar é qual tipo de matemática que se pode fazer em cima de modelos muito simples, mas modelos que têm por trás a teoria da evolução. Eu vou começar com um exemplo, vai ao lado, isso. Um exemplo bastante simples. Um caranguejo que é encontrado no mar do Japão, na costa do Japão, e que tem uma característica de ter uma face humana aqui, no seu casco. Aqui tem dois olhos, aqui tem um olho, outro olho, aqui tem algo parecendo um nariz, aqui parece uma boca. Uma outra foto que talvez isso fique um pouquinho mais evidente, está aqui esse caranguejo. Qual é a explicação para isso? Esse caranguejo existe já há quase 1000 anos, que ele é encontrado sistematicamente pelos pescadores na costa do Japão. E claro, eles têm uma explicação para isso. E qual a explicação que se encontra nesse tipo de situação? É uma explicação que vai para um pouco da própria história japonesa. Em 1185 havia um imperador chamado Antoku, que tinha 7 anos, era líder de um clã samurai, só que a liderança dele, o fato dele ser o imperador e líder do clã, era colocado sob desafio por um outro clã, chamado clã Genji, que montou uma esquadra e atacou os Reiki, do qual o Antoku era o chefe, e isso foi em 1185, na chamada Batalha de Danura, e morreram todos os samurais Reiki. Os Genji tomaram o poder e começou uma nova dinastia. O que aconteceu nessa batalha também? O imperador Antoku morreu, foi morto pela sua avó. Aqui é um quadro japonês em que mostra a avó aqui colocando o imperador nas costas e pulando para o mar, uma morte certa. Aqui está o dragão simbolizando uma morte certa, porque queria evitar que ele caísse na mão dos inimigos. Pouco tempo depois, pela primeira vez, se encontrou um caranguejo que tinha uma face de um samurai. Pelo menos foi o que foi interpretado à época. E o caranguejo foi devolvido ao mar, o pescador não se achou digno de
de matar um caranguejo que era possivelmente uma reencarnação ou de um dos grandes samurais, ou mesmo talvez do príncipe, do imperador. Foram encontrados vários sistematicamente, já desde alguns anos isso começa a entrar em extinção, porque é considerado uma iguaria. Inclusive, uma das primeiras fotos era já ele embalado, pronto para venda. Bom, esse tipo de explicação é uma explicação que não é muito adequada para o ambiente científico. Não é um tipo de explicação que um biólogo poderia aceitar. É uma explicação que dá uma certa insatisfação. Então vamos tentar explicar de novo em palavras, que às vezes são chamados de modelos verbais. Bom, os cascos não são idênticos. Eventualmente, alguém pode achar que um dos cascos parece levemente um samurai. Nós sempre procuramos encontrar certas formas, olhando para as nuvens e vemos faces humanas, castelos, vê-se faces humanas na superfície de Marte, na Lua, tudo mais. Então também não é nada tão surpreendente que alguém tenha visto uma face humana numa casca de um caranguejo. Só que o momento em que essa pessoa decidiu que aquilo era um motivo para devolver o caranguejo ao mar e contou para os outros que isso aconteceu, viu um caranguejo com uma face humana e devolveu ao mar, criou-se uma vantagem evolutiva em ter um casco parecido com uma face humana. Então, o que acontece? Aos poucos vão mutações, as descendências são sempre distintas dos pais, mas o casco é herdado, com algumas pequenas variações. Essas mutações se acumulam de forma a tornar ter uma face humana nas costas uma vantagem evolutiva. Depois de alguns anos, algumas dezenas ou centenas de anos, dependendo do problema exato, o que vai acontecer? Essas mutações se acumulam e temos um caranguejo com uma face humana nas costas. Então, essa seria uma explicação, por assim dizer, mais moderna, mais genericamente aceita por quem trabalha em questões evolutivas. Mas, é claro, não é um modelo matemático. Então, vamos começar a pensar em construir um modelo matemático para lidar com esse tipo de situação. Antes eu quero dar um outro exemplo. Esse exemplo é um pouco exótico, mas agora um exemplo um pouco mais concreto. Por exemplo, de todas as características humanas, uma das mais marcantes em relação à adaptação, que é a cor da pele. Então, o que nós vemos aqui? Aqui na região intertropical, ou seja, entre os trópicos, tipicamente a cor da pele de populações originárias é mais escura, com resistência à intensidade solar, e aqui é mais clara. Não quero entrar muito no porquê das coisas. O que eu quero chamar a atenção é que esse padrão aqui, ele também aparece nas Américas, mas ele é muito menos intenso. O que significa isso? Significa que, população humana nessa região tem alguma coisa como 300 mil anos. População humana nessa região tem alguma coisa como 30 mil anos. Portanto, existe um tempo característico para que essas mutações se acumulem e se tornem algo perceptível. Então, esse tipo de situação que nós vamos querer modelar agora. Vantagens evolutivas para um lado e para o outro e tempos característicos para que essas vantagens possam se impor. E também, evidentemente, fenômenos aleatórios que são sempre muito importantes nesse tipo de problema. Então, vamos começar a tentar formar um modelo no assunto. Vamos considerar uma população de tamanho fixo N. Vamos considerar que a população tem dois tipos de indivíduos. Vamos definir uma dinâmica que leva em consideração seleção natural, ou seja, pelo menos em certas circunstâncias, um tipo de indivíduo tem vantagem sobre o outro. Vamos estudar essa dinâmica a longo prazo e vamos estudar essa dinâmica quando N é muito grande. Okay? Então, já está um pouco na direção de um problema mais reconhecível. Como é que nós vamos resolver esse problema? Ou como é que esse problema pode ser resolvido? Vou fazer aqui uma brincadeira, espero que ninguém se sinta ofendido com isso, mas vamos considerar dois tipos de solução. Um como um físico resolveria e outro como um matemático resolveria aquele problema. O que o físico tipicamente faria nessa situação? Define a dinâmica discreta, vai para o computador, simula aquela dinâmica discreta durante muito tempo para populações enormes, para vários tipos de condições iniciais. Simulações consomem um tempo enorme de computador, uma memória enorme, e depois faz uma extrapolação para N, para infinito, e diz que aquilo é o resultado para populações grandes. Bom, o que um matemático faria nessas circunstâncias? Define uma dinâmica contínua. Se a população é grande, vamos aproximar tudo por dinâmicas contínuas. O que significa isso? Equações diferenciais. Dependendo do tipo de modelo que cada um mais gosta, podem ser equações diferenciais ordinárias, podem ser parciais, podem ser estocásticas, tanto faz. Escritas equações, obtém-se soluções, sejam soluções explícitas ou então comportamento qualitativo das soluções desse problema, e depois estuda as características desse problema, equilíbrio, estabilidade, bacia de atração, tudo mais que passar na cabeça.
Então são duas maneiras distintas de se lidar com o mesmo problema que nós tínhamos antes. Vamos agora então estabelecer um pouco mais essas dinâmicas. Vou começar com o que é chamado de processo de Moran, que foi definido na década de 50 por um biólogo já com tendências matemáticas, chamado Moran, que ele considera uma população de N indivíduos e depois ele escolhe um indivíduo para se reproduzir, esse daqui. E essa escolha é proporcional a uma certa função, chamada fitness. Nós vamos discutir um pouco mais à frente. Depois ele escolhe um outro indivíduo para ser morto, e é esse daqui. E dessa vez isso é feito de forma equiprovável. Pode escolher o mesmo para se reproduzir e para ser morto. Isso significa só que a estrutura vai ficar fixa. Mas não há nada que impeça a priori de se fazer isso. Feito isso, existe uma substituição daquele que morreu pelo que se reproduziu, aparece um recém-nascido que herda a estrutura do anterior, o tipo do anterior. Com isso, nós temos uma nova estrutura e esse processo se repete tantas vezes quanto nós quisermos, ou pelo menos tantas vezes até que todos os indivíduos sejam do mesmo tipo, porque ali nós temos um ponto fixo desse tipo de dinâmica. Bom, outra possibilidade, conhecido como processo de Wright-Fisher, considera novamente uma população de N indivíduos. Só que agora, em vez de eu escolher um para morrer, outro para se reproduzir, que eu construo uma nova população de N indivíduos, onde cada indivíduo desta nova população vai ser escolhido igual ao da anterior, proporcional ao fitness que eles tinham. Lembra que o fitness é uma característica de cada um dos dois tipos, que nós vamos discutir mais à frente. Então são números. Um tem fitness 2, o outro tem fitness 1, por exemplo, e essas escolhas são feitas levando em consideração isso. Então eu escolho o primeiro, escolho o segundo, etc., até que eu crio uma nova população e dei um passo do processo de Wright-Fisher, posso fazê-lo novamente. De fato, faz-se isso até se encontrar todos os indivíduos do mesmo tipo, que é um ponto fixo dessa dinâmica. Bom, agora vamos para o caso contínuo. Nós falamos dois exemplos discretos. Então, eu considero uma variável x, que está entre 0 e 1, que é a fração de indivíduos do tipo 1. E escrevo a seguinte equação diferencial, que é a chamada equação do replicador, que é a variação de x, ou seja, a variação da fração de indivíduos de um dado tipo, é proporcional ao número de indivíduos daquele tipo, o que é razoável, multiplicado por um fator. Esse fator é a diferença do fitness daquele tipo para o fitness médio da população. O que quer dizer isso? Quer dizer que se aquele tipo tem um fitness maior do que o fitness médio, ele se espalha. Se aquele tipo tem um fitness menor do que o fitness médio, ele desaparece. Se o fitness for exatamente igual ao fitness médio, ele permanece estável. Então vão ser pontos de equilíbrio desse tipo de dinâmica. Ok? Então, na situação dos caranguejos, o que nós tínhamos? Um caranguejo tem um fitness um pouquinho maior por causa da intervenção humana que seleciona um dos tipos, o outro tem um pouco menor, e o que acontece é que o que tem maior, o fitness constantemente maior, se expande, se estabelece até que, no final, todos são daquele tipo. Como é que se pode calcular esse fitness? Essa é uma questão crucial. Na verdade, não existe uma resposta única para isso, quase que problema a problema, pessoa a pessoa, tem uma maneira diferente de se calcular o fitness. Então, nesse ponto, nós temos que ser um pouco arbitrários e escolher alguma técnica qualquer para calcular o fitness e ver o que acontece. Bom, vamos considerar a seguinte situação. O fitness pode ser independente ou dependente da composição da população. Um fitness independente da composição de população é uma vantagem absoluta, ou seja, não interessa o que os outros fazem, tal tipo tem constantemente uma vantagem. Um fitness que depende da população, ele vai depender das interações. Cada indivíduo interage com os outros e a partir do resultado dessas interações é que eu obtenho um fitness. Então vamos estudar esse segundo caso do fitness dependente, que além dele ser muito mais interessante, o outro é um caso particular desse. Como é que nós escolhemos isso? Primeiro, define-se uma matriz de payoff. Consideramos que existem dois tipos, isso era uma hipótese inicial, tipo 1 e tipo 2. Há uma matriz, chamada matriz de payoff, que diz o quanto que cada um ganha nas interações. Então, se eu faço interação de todos contra todos, daqueles indivíduos, se eu tenho uma interação entre dois tipos 1, eu dou para o primeiro um valor A. Se eu tenho uma interação do 1 com 2, eu dou B. Se eu tenho interação do 2 com 1, eu dou C. Se eu tenho interação do 2 com 2, eu dou D. E por aí vai. Okay? Faço isso todas as vezes, todos os indivíduos com todos os indivíduos, sem nenhuma restrição topológica, nada de
vizinhos ou preferenciais, nada disso. E calculo o payoff médio. Payoff médio é quanto que ele ganhou depois de todas as iterações, dividido pelo número de iterações que houve. Bom, então aqui o tipo 1 ganha A nas n-1 vezes que ele se encontra com outros tipo 1. N indica o número de indivíduos do tipo 1 e N maiúsculo o número total de indivíduos, que é constante. Então, ele ganha A n-1 vezes, ganha B n-n vezes, eu divido pelo número total de interações que cada um teve, que é n-1, e tenho o fitness médio. Depois, tenho o payoff médio. Identifico isso com fitness, ou seja, eu identifico aquela característica biológica, evolutiva, que é, e agora eu tento dizer um pouco o que se considera como fitness, a possibilidade de se deixar descendências, ou o número esperado de descendentes de um determinado comportamento, determinado indivíduo, determinado seja o que for, que seja a característica que esteja sendo modelada naquele momento. Então eu atribuo para a característica 1, ou seja, para os tipos 1, um determinado fitness, para os tipos 2, tipo 2, um determinado fitness, e tenho todas aquelas dinâmicas perfeitamente definidas, que era só isso que eu precisava. É claro que eu preciso fixar os números A, B, C e D, isso é uma questão crucial do ponto de vista de modelação, mas aqui nós supomos apenas que são números, melhor que supomos que são números positivos, que não é uma hipótese restritiva no caso. Então nós estamos próximos de teoria de jogos, então vamos falar agora de teoria de jogos em 90 segundos. Consideramos que tem 2 jogadores, que são exatamente os tipos que nós tínhamos antes. Cada um deles tem 2 estratégias puras possíveis. Estratégia pura possível 1, estratégia pura possível 2. Faço, cada vez que tem uma interação entre esses 2 jogadores, tem um ganho associado ao primeiro jogador que é dado por essa matriz, chamada matriz de payoff. Chamo de um estrategista do tipo que um indivíduo que joga a estratégia 1 com probabilidade Q e a estratégia 2 com probabilidade 1 menos Q. E para cada vez que eu encontro um indivíduo que joga com a estratégia Q, eu tenho uma reação a isso. Bom, se ele joga determinada estratégia, eu vou jogar a melhor resposta àquela estratégia. Então, isso é chamado em economia hipótese de racionalidade, que cada um faz, tenta maximizar o seu próprio ganho. Então, para cada estrategista EQ, escolhe-se uma melhor resposta, que é uma estratégia EP, onde P é uma certa função, não interessa que função é essa, do Q. Okay? Então, tenho uma melhor resposta possível e eu tenho essa função. O que é chamado de equilíbrio de Nash é a estratégia que é a melhor resposta a si mesmo, ou seja, um ponto fixo desse operador aqui. Então, o equilíbrio de Nash é o que acontece quando eu faço o melhor para mim, dado que todos fazem o melhor para si. Então, tem uma situação de equilíbrio de Nash. O que isso tem a ver com biologia? O problema em biologia é que nós não temos hipótese de racionalidade. Isso pode ser válido ou não, pode se discutir enormemente se racionalidade é um bom conceito para ser humano, mas eu não quero entrar nessa discussão. É mais ou menos claro que ele não é um bom conceito para caranguejo. Então, nós temos que substituir essa hipótese de racionalidade por alguma outra coisa. E essa substituição da racionalidade é feita por uma hipótese dinâmica. Em outras palavras, os indivíduos, os tipos se comportam dado que alguns jogam uma determinada estratégia, ou seja, alguns têm um dado comportamento, os outros, do que tiver o melhor comportamento, vai se reproduzir mais, vai ter o fitness mais alto, vai deixar o maior número de descendentes, portanto, aquele comportamento, se ele for geneticamente herdado, vai se expandir. Isso substitui, em certo sentido, a hipótese de racionalidade. Em que sentido? Ao invés de falarmos de equilíbrio de Nash, o que nós vamos definir aqui são estratégias evolutivamente estáveis, que são conhecidas como ESS. Então, como é que isso é definido? Vou chamar dessa função daqui o ganho de um estrategista EP contra uma população que joga EQ. Então, todos fazem EQ, menos eu, que faço EP, ou seja, jogo de uma maneira distinta, tenho uma estratégia distinta e, por isso, tenho um determinado ganho. E o ganho é dado por essa função. E agora eu vou considerar que eu tenho uma população que todos jogam EP. Mas, em dado momento, um pequeno grupo de EQs entraram ali. O que acontece com esses EQs? Bom, se eles forem mais eficientes do que a média da população, aquela estratégia vai se expandir. Se eles forem menos, aquela estratégia vai desaparecer. Então, o que nós chamamos de estratégia evolutivamente estável é uma estratégia EP tal que, para qualquer grupo de invasores suficientemente pequeno, mas para qualquer um,
qualquer um que jogue uma estratégia diferente e seja suficientemente pequeno, o ganho médio de quem invade é inferior ao ganho médio de quem já está lá. Nesse tipo de situação, uma população não pode ser invadida por um grupo pequeno. Pode até ser invadida por um grupo grande, mas isso é outra história. Mas por um grupo pequeno, certamente não vai poder ser invadida. Então, isso é o ESS. Duas coisas que quero chamar a atenção. Primeiro, o conceito de ESS é muito parecido com o conceito de equilíbrio de Nash. Então, não pode-se provar exatamente que ESS e Nash têm certas relações, o Nash estrito é um ESS, não vem exatamente ao caso, só precisam ter em mente que são conceitos parecidos. Mas tem uma coisa que às vezes parece estranho. No ESS, quando uma população está evolutivamente estável, ela não pode ser invadida por outro tipo, por mutantes. Não pode haver uma invasão por mutantes. Mas não há nenhuma garantia que condições iniciais razoáveis vão levar, através dessa dinâmica, a um ESS. Só o que eu posso afirmar é que, se estiver lá, as hipóteses dinâmicas vão trazer de volta para pequenas perturbações. Mas isso não quer dizer que é isso que eu vou encontrar na natureza com facilidade, porque não necessariamente existe uma dinâmica razoável que leve até lá para condições iniciais razoáveis. Então existe um pouquinho essa confusão às vezes, quero chamar um pouco a atenção para isso. Bom, dito isso, terminamos a teoria dos jogos em 90 segundos e vamos resolver o problema. O que o físico, aquele que fez simulação numérica de populações finitas, vai encontrar? Bom, o que ele encontra é que em tempo finito todos os indivíduos descendem de um único. Isso não é muito difícil perceber. Pensem no processo de Moran e dão um sobrenome para cada indivíduo. Cada vez que um morre, um sobrenome possivelmente desaparece, mas nunca sobrenomes são criados. Com o tempo, todos vão ter o mesmo sobrenome, todos vão descender de um único indivíduo, e é mais ou menos isso que está por trás quando vocês leem no jornal que todos nós descendemos de um único homem que viveu há 100 mil anos e uma única mulher que viveu há 300 mil anos. É um pouco essa ideia que está por trás, de que em tempo finito, numa população finita, todos vão descender de um único indivíduo. O que o matemático vai encontrar? Bom, eu escrevo a dinâmica do replicador, aquela equação que nós tínhamos, x vezes a diferença dos fitness, calculo os fitness por aquela técnica que eu mostrei e encontramos essa equação diferencial ordinária de primeira ordem, tem um x ponto igual a um certo polinômio cúbico, que é o exemplo mais simples de dinâmica de replicador. O que acontece aqui é que para uma certa escolha dos valores A, B, C e D, vão haver pontos intermediários que vão ser atratores dessa dinâmica. Depende muito da escolha dos parâmetros, pode ser que os pontos atratores sejam as extremidades, mas existe uma possibilidade, uma possibilidade importante, é uma possibilidade que é conhecida como pombas e falcões, mas por motivos que não vêm ao caso, em que existe um ponto intermediário que atrai toda a condição inicial que não seja trivial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a longo prazo vão conviver dois tipos de indivíduos na mesma população, mas o físico encontrou uma resposta, o matemático encontrou outra e chegamos a uma contradição. Ou seja, o mesmo problema foi dado para dois grupos e as respostas dadas foram diferentes. Então, o que tem de mal ou de bom em cada uma das análises que seria interessante tentar resolver, que é o que nós vamos tentar resolver agora. Como é que nós podemos resolver essa contradição? Vamos criar um modelo intermediário, um modelo que vai estar entre a dinâmica do replicador e a dinâmica do replicador e a dinâmica discreta. Nós tínhamos o processo discreto, vamos criar um modelo aqui no meio e aqui a dinâmica do replicador. E vamos analisar esse modelo é a equação do replicador com difusão. Vamos dar um nome só para facilitar a referência a isso. Então vamos voltar ao processo de Moran, caso discreto. Chamo de PTN, P maiúsculo, a probabilidade que no tempo t haja n indivíduos do tipo 1 e uma população de tamanho fixo n. E C mais de nn é a probabilidade de transição de n para n mais 1. O processo de Moran não é muito difícil fazer essa conta. A probabilidade de escolher alguém para morrer, para aumentar o número do tipo 1, tem que matar alguém do tipo 2 e depois tem que reproduzir alguém do tipo 1. A morte é feita de forma equiprovável, mas a escolha de reprodução é feita proporcional às fitness. Okay? Então é só isso. C0 é a probabilidade de que fique fixo, também é o mesmo tipo de conta, nada demais. E C- a probabilidade de que decresça. Então nós temos uma equação discreta de evolução que é dada por essa expressão. Probabilidade que no tempo t eu tenha n menos 1, vezes a probabilidade de transição de n menos 1 para n, ou seja, de somar 1, mais a probabilidade de tempo t termos n, vezes a probabilidade de transição fixa, né, de ficar
constante n, e de ter n mais 1, diminuir uma, isso vai me dar a distribuição de probabilidade no tempo t mais delta t, de termos n indivíduos. Pode-se escrever isso de forma matricial, nada demais. Portanto, depois de k passos, eu vou ter m elevado a k aplicada à condição inicial. Posso provar que aquela matriz de transição que eu acabei de construir, que é uma matriz tridiagonal, quando eu elevo a k e faço k infinito, ela tende a uma matriz n por n, onde tudo é zero menos a primeira e a última linha, perdão, n mais 1 por n mais 1, onde tudo é zero menos a primeira e a última linha. Aplico a uma condição inicial qualquer e o que eu tenho é uma resposta em que só tem entradas diferentes de zero no termo zero e no termo 1, ou seja, no primeiro e no último. Em outras palavras, para qualquer condição inicial, depois de um tempo suficientemente grande na dinâmica de Morin, com probabilidades distintas, ou todo mundo é do tipo 1, ou todo mundo é do tipo 1, existe n maiúsculo do tipo 1, ou todo mundo é do tipo 2, existe 0 do tipo 1. Isso, interpretado do ponto de vista biológico, quer dizer que para qualquer condição inicial, um gene mutante, ou ele é eliminado ou ele é fixo, que é um conhecimento comum em biologia, que toda mutação, depois de muito tempo, ou ela vai ser completamente eliminada da população, ou ela vai se fixar. Então é esse resultado, que é um resultado simples em álgebra linear, de calcular potências de matrizes. Como é que isso pode ser feito no caso contínuo? Ou seja, vamos pegar essa dinâmica discreta e construir uma dinâmica contínua. Então eu vou definir uma densidade de probabilidade, que é a probabilidade que no tempo t eu tenha uma fração x de indivíduos do tipo 1, portanto existem xn indivíduos do tipo 1, e divido por 1 sobre n, que é o incremento típico se eu estou a trabalhar com x entre 0 e 1. Okay? Suponho, por hipótese, que quando n vai infinito, essa função daqui, p redondo, converge a esse p minúsculo, e também suponho, por hipótese, que isso aqui é uma função suficientemente suave que eu possa fazer essa expansão. Isso é tudo um procedimento formal, que é muito comum nessas análises de várias escalas, análise de multiscalas. Então, eu faço um procedimento formal. Essas expansões, eu faço as expansões também em 1 sobre n das probabilidades de transição e imponho essa hipótese daqui. Essa hipótese é um pouco curiosa. Eu digo que os payoffs, os fitness, eles, quando a população vai infinito, devem tender a 1. E aqui uma segunda hipótese, parecida com essa, que no fundo é uma hipótese sobre a derivada dos fitness em função do n em n infinito. Por que essa hipótese? Bom, o fitness é essencialmente a probabilidade de se encontrar descendentes na próxima geração. Se a próxima geração for daqui a 10 anos, a probabilidade é uma. Se for daqui a 1 ano, é outra. Se for daqui a 6 meses, 1 mês, 1 semana, vai diminuindo o intervalo de tempo típico em que nós olhamos a população. Até que quando o intervalo de tempo tende a 0, a probabilidade de encontrar um descendente de uma certa pessoa ali é 1, que é simplesmente ele. Okay? Então, essa hipótese simplesmente diz que os fitness devem tender a 1 quando a população tende a infinito. E isso é uma relação entre o tamanho da população e o intervalo de tempo típico que nós estamos trabalhando. Por que isso? Porque nós queremos chegar a fazer o tempo contínuo e não o tempo discreto. Então, também preciso fazer reescalamentos do intervalo de tempo das observações. Então, nós vamos impor uma relação de escala. Por que essa relação? Porque dá certo. Isso sempre, a relação de escala entre os vários intervalos é muito uma questão dos modelos em que se trabalha. Existem outras relações que dão resultados também interessantes, mas a que eu quero prestar atenção é essa daqui. Eu quero dizer que o meu intervalo de tempo, em termos da população, é o inverso do quadrado do tamanho de indivíduos. Quando eu faço isso, faço todas aquelas expansões formais no P, nas probabilidades de transição, agora nos fitness, coloco tudo isso na equação, divido por ΔT para ter uma derivada no tempo, eu encontro essa equação diferencial daqui. Bom, é essa equação que nós vamos chamar de equação do replicador com difusão. Temos um termo de difusão aqui e temos um termo de convecção aqui na segunda parte, ou seja, um termo de segunda ordem e um termo de primeira ordem. Vamos estudar um pouquinho essa equação. Vamos começar... vamos falar agora do processo de Wright-Fisher. O processo de Wright-Fisher é um pouco mais complicado do ponto de vista técnico. As probabilidades de transição vão ser dadas dessa forma. Eu simplesmente tiro os n elementos de um saco e coloco no outro, com reposição.
Uso fórmula de Stirling com uma correção, uso essa expressão daqui que leva em consideração a definição da exponencial com uma correção da ordem de 1 sobre n, faço essas duas expressões para colocar tudo isso aqui. Quando eu coloco tudo isso daqui, faço uma expansão nas probabilidades de transição. Essa aqui é a probabilidade de transição de x para x mais y. Contas enormes, que não vem muito ao caso, fazemos essas contas todas e chegamos à equação de evolução. Probabilidade de encontrar, estou aqui, claro, pular muitos passos, a distribuição de probabilidade no instante t mais ΔT de uma certa fração x vai ser dada uma soma de todas as possibilidades possíveis de eu ter x menos y e transitar de x menos y para x, ou seja, aumentar y. Somo sobre todas essas possibilidades e tem um somatório. Isso pode ser aproximado por uma integração, mesma coisa, mas nessa integração eu tenho que usar que o dy é 1 sobre n, que é o meu passo na integração. Faço isso, uso as expansões assintóticas que foram ditas um pouquinho antes. Dessas expansões assintóticas eu tenho que tomar o cuidado porque elas vão ser concentradas quando n vai infinito em um único ponto. Então aquelas integrais vão ser tomadas em torno de um único ponto de concentração dessas funções, chamado método das integrações de Watson, e tenho a mesma equação. Ok? Quando eu faço ΔT igual a 1 sobre n. Por que 1 sobre n? Bom, temos a equação do replicador com difusão, tem esse 1/2 aqui, mas esse 1/2 não é irrelevante, é só uma questão de escala temporal. Por que aqui vai ser 1 sobre n e não 1 sobre n2? Basicamente porque no Wright-Fisher um único passo equivale a n passos do Moran. Então eu faço uma substituição de uma fração da população, por exemplo, que seja independente do tamanho da população em Moran, eu tenho que dar algo que seja da ordem de n passos individuais. No Wright-Fisher eu dou um só. O Wright-Fisher acelera a evolução nesse aspecto, então é razoável que o scaling vai ser n vezes o scaling do anterior. Então eu tenho exatamente a mesma equação. Vamos começar a estudar essa equação, que está aqui em cima. Eu escolhi aqui parâmetros que são os mais interessantes no sentido de que a dinâmica do replicador associado tenha equilíbrios não triviais, equilíbrios no meio. Se eu tivesse só equilíbrios nas extremidades, aquela contradição não ia ser tão evidente. Bom, o que acontece aqui? Eu começo com uma certa condição inicial. Esse topo aqui da condição inicial se move para o ponto que é o ponto de equilíbrio da dinâmica do replicador. E aqui eu faço uma aproximação dessa parte central para cá, e o que nós temos é uma difusão disso daqui. Isso aqui começa a decrescer. Por que essa difusão? E por que o comportamento é esse? Bom, em palavras, isso aqui é uma equação de difusão, com um coeficiente de difusão que é máximo no interior e que é zero na fronteira. Então, que difunde rápido no interior e difunde muito lentamente nas fronteiras. Como temos conservação de massa, isso é uma probabilidade, a integral tem que sempre dar 1. O resultado é que a difusão vai se dar exatamente para as fronteiras. Então ele some do meio e começa a concentrar nas extremidades. Muito parecido com o que nós tínhamos na dinâmica discreta, em que tinha uma concentração daquela distribuição de probabilidade inicial para os lados. Bom, voltamos aqui à equação do retificador e vamos a algumas propriedades. Aproxima para grandes populações e no scaling apropriado os modelos discretos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu pego essa equação, começo com uma certa função, com algumas características, tomo uma discretização dessa função e rodo o modelo discreto para todo o tempo, rodo o modelo discreto para vários n suficientemente grandes, para todo o tempo aquelas várias simulações para vários n vai convergir para o caso contínuo. Então isso é uma boa aproximação para grandes populações. Isso aqui é uma equação tipo Fokker-Planck. Eu deixo só o nome, não quero entrar muito nos detalhes, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma boa matemática feita em cima do assunto, então nós não vamos partir do zero. Por outro lado, esse coeficiente de difusão é degenerado na fronteira. Isso significa que tem pouca coisa feita no assunto, porque em geral foge-se muito da possibilidade de coeficientes do termo de maior ordem ser igual a zero. Geralmente nós queremos que eles sejam positivos e limitados por uma constante acima de zero. Isso implica, como eu havia descrito, que a difusão é mais rápida no interior do que na fronteira, então existe uma acumulação dessa distribuição de probabilidade para as fronteiras, uma acumulação na extremidade. Para tempos intermediários, o pico vai percorrer exatamente o caminho da dinâmica do replicador. Vamos formalizar isso um pouquinho mais à frente. Então está aqui de novo a simulação para vocês olharem depois daquela descrição. Então o que eu tenho? Isso aqui se move até esse ponto, que é o equilíbrio da dinâmica do replicador,
e esse ponto fica essencialmente parado enquanto há um processo de fusão para as fronteiras. Aqui foram removidos próximo do 0 e próximo do 1, porque como há um acúmulo ali, ficaria impossível ver esse processo todo acontecendo se os 0 e 1 tivessem desenhados. Então vamos agora pensar um pouquinho nessa equação e ver certas analogias com a dinâmica do replicador. Vamos considerar, ao invés de nós só termos tipo 1 e tipo 2, temos estrategistas do tipo EQ, que podem jogar com probabilidade Q o tipo 1 e probabilidade 1 menos Q o tipo 2. Quando isso acontece, nós temos uma matriz de ganho, ou seja, uma matriz de payoff daquele jogo, EQ1 versus EQ2, que é dado por isso daqui, e aqui são as expressões desse jogo em função dos termos do jogo anterior. Probabilidade do primeiro tipo jogar Q1 vezes a probabilidade do segundo tipo jogar Q1 multiplicado por A, etc. Jogar 1, perdão, vezes a probabilidade do segundo tipo jogar 1, no caso é um EQ1 vezes um EQ1, então vai dar Q1 ao quadrado vezes o A e por aí vai. Quando nós escrevemos, fazemos o mesmo procedimento de antes para esse tipo de jogo, a equação do replicador com difusão para esse jogo é dada por essa expressão. Mesmo termo difusivo, termo de drift é diferente. Então, quais são as propriedades dessa equação? Essa equação um pouco mais geral. Primeiro, que é importante que a solução é única, não é negativa para condições iniciais que não são negativas, que são as condições que realmente interessam, e ela é suave no interior de 0,1, para tempos positivos. Então, nós escrevemos da seguinte forma: P igual a uma parte regular mais uma soma de dois deltas, um no 0 e o outro no 1. Essa parte regular, ela é regular no interior do intervalo, mas olhando para essa forma que está escrito, pode surgir a seguinte pergunta: R tem que ser uma solução dessa equação. O que acontece é que o delta de 0 multiplicado por x vezes 1 menos x dá 0, delta 1 a mesma coisa, e esse termo aparece nos dois lados. Então eu poderia simplesmente ignorar esses dois termos e dizer que R é uma solução da equação. É, mas ela não interessa. Por quê? Porque eu quero conservação de probabilidade. Se eu quero conservação de probabilidade, eu não posso ter uma solução que simplesmente ignora as extremidades e decai no interior. Então isso aqui tem que ser colocado para que eu tenha como soluções coisas que preservem norma L1, basicamente. O R decai a 0 quando o tempo vai ao infinito, portanto, R vai a 0. E mais uma questão matemática interessante, que é o seguinte: pode se perguntar quais são as condições de fronteira dessa equação. Nem toda equação precisa de condições de fronteira. Nós estamos muito acostumados com equações que precisam, nós raramente vemos uma equação que não precisa de condição de fronteira, mas o que acontece é o seguinte: a condição de fronteira é importante quando um processo que acontece na fronteira demora um tempo finito para chegar no interior. Se o processo que acontece na fronteira demora um tempo infinito para chegar no interior, qualquer que seja o interior, mesmo que seja infinitamente pequeno, a condição de fronteira é totalmente irrelevante, porque ela não vai se manifestar em tempo finito, e tudo que nós observamos é o tempo finito. Em outras palavras, aqui, como o 0 e o 1 são pontos fixos, se nós estamos no 0 ou no 1 não acontece nada, esse fato não se propaga para o interior de forma alguma, portanto eu não preciso de condições de fronteira para trabalhar com R. Portanto, tem uma situação que não é tão terrível assim, uma função que é regular, que vai a 0, que não necessita de condições de fronteira, que geralmente é um ponto crítico quando se faz algum tipo de modelo para um problema qualquer, discutir quais são as condições de fronteiras adequadas, mas aqui não é um problema. Conclusão: o P converge para uma soma de delta 0 e delta 1, onde esses π0 e π1 aqui são as probabilidades de fixação associadas àquelas condições iniciais do problema. Então, em tempo infinito, eu tenho convergência de qualquer condição inicial para uma soma de dois deltas, um no 0 e outro no 1, e o valor, o coeficiente desses deltas é exatamente a probabilidade que o tipo 2 seja fixo ou que o tipo 1 seja fixo, respectivamente. Como é que se demonstra isso? Demonstração relativamente simples. Fazemos uma mudança de variáveis na equação do replicador com difusão. A equação é reescrita dessa forma. Esse operador daqui é uma coisa bastante simpática, para qualquer um que já tenha visto equação do calor, equação de Schrödinger, esse tipo de coisa sempre aparece. Então, tem que se procurar autovalores desses operadores, e o que se prova é que esses autovalores são positivos, discretos e acumulam no infinito. O fato de eles serem positivos, isso daqui é menos isso, significa que vão estar associados a exponenciais de números negativos do t, portanto, que vão a 0, logo, ômega vai a 0, e se ômega vai a 0, p tem que acumular, já que existe conservação da massa, tem que acumular nos zeros do ômega, que vem a ser 0 e 1. Ok? Então, basicamente, essa é a demonstração do resultado. Como é que se pode obter as probabilidades de fixação? Probabilidades de fixação são obtidas através de duas leis de conservação.
eu multiplico a equação por psi, integro de 0 até 1. Lembre que condições iniciais, condições de fronteira, não é exatamente uma questão com que nós vamos sofrer muito. Faço essa integração, isso aqui é uma equação que tem duas soluções. Uma das soluções é constante, o que implica que a integral de p dx é uma constante, ou seja, conservação de probabilidade. A outra é uma condição não trivial, que é essa daqui. Mas com essas duas condições, que elas são conservadas desde as condições iniciais às condições finais, as condições finais eu tenho duas incógnitas, probabilidade de fixação de um e no outro, então eu posso fazer a conta e a probabilidade de fixação vai ser dada por essa expressão daqui, que depende somente da condição inicial. Quando eu tenho isso, eu posso começar a discutir quais estratégias maximizam a probabilidade de que aquele tipo se fixe. Em outras palavras, eu vou definir que um determinado estrategista EQ2 domina o estrategista EQ1 se para qualquer condição inicial não trivial a probabilidade de fixação do EQ1 for menor que a probabilidade neutra. Probabilidade neutra quer dizer que os dois jogam a mesma estratégia. Se os dois jogam a mesma estratégia, qual deles que vai se fixar é essencialmente um evento aleatório. Um deles vai, mas não existe nenhum motivo para achar que um tenha mais razão para se fixar do que o outro, a situação é neutra. Se a probabilidade de fixação for maior do que a probabilidade neutra, então dizemos que ele domina. Uma coisa simples que pode ser demonstrada é que se isso for verdade, se EQ2 dominar EQ1 para toda condição inicial do tipo delta, então domina para toda condição inicial. Isso é ótimo para fazer conta com aqueles integrais, são integrais bastante chatas, mas não são muito problemáticas. O que se pode provar? Que o EQ1 domina o EQ2. Não, o EQ2 domina o EQ1 somente se o fluxo da dinâmica do replicador for de Q1 para Q2. Ou seja, se naqueles modelos baseados em equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, eu tenho uma situação em que do Q1 eu caminho para o Q2, isso significa que no modelo de difusão, em que existe difusão, em que as coisas desaparecem, que parece que não sobra nada do replicador no final das contas, porque o termo difusivo domina, então significa que nesse modelo o EQ2 vai dominar o EQ1. Então existe o replicador sobra no final das contas, mesmo com a difusão toda para as fronteiras, está lá por trás a equação do replicador nas probabilidades de fixação. Corolário quer dizer que se eu tiver o tal da estratégia evolutivamente estável, que é um atrator da dinâmica do replicador, pelo menos naquela dinâmica simples que nós mostramos, então é que a estrela também é o melhor que se pode fazer para procurar fixação. Ele vai dominar qualquer outro tipo. Então, de novo eu reforço isso, quer dizer, apesar de a difusão parecer matar o termo onde o replicador realmente aparece, esse termo é o que sobra no final das contas, o replicador fica lá por trás nas probabilidades de fixação. Então, o replicador aparece no fim. Mas ele não aparece só no fim. Eu havia dito antes que ele aparece também no início. Como que ele aparece no início? Pegamos aqui a equação do replicador, agora vamos supor Q1 igual a 1 e Q2 igual a 0, que simplifica um pouco a vida, mas é a mesma coisa. Faço os reescalonamentos dos payoffs, ou seja, daqueles alfa e beta. Faço o reescalonamento do tempo e tenho essa equação daqui. Ou seja, a mesma equação, botei um R só para a parte regular, com um epsilonzinho junto ao coeficiente de fusão. Ora, se o coeficiente de fusão é ordem epsilon, então a solução também tem que levar em consideração a existência do epsilon. Coloco um epsilon aqui para marcar esses pontos. Primeira coisa que se prova em relação a isso são essas três estimativas, que tanto o R epsilon ao quadrado, nessa medida, quanto a derivada em relação a x, quanto a derivada em relação a t ao quadrado, naquela medida, x1 menos x, vão ser limitados por funções que não dependem do epsilon. É o que se chama, tecnicamente, de estimativas a priori. Se eles não dependem do epsilon, então eles estão, sendo um pouquinho mais técnico, em H1. H1 está contido compactamente em L2, teorema de Helles, portanto, esse R epsilon é uma família de funções que está contida num compacto de L2, portanto, existe um limite. Eventualmente tem que se tomar subsequências, mas existe um limite, R, que é o limite de R epsilon nessa norma. Quem é R? R é a solução dessa equação. Ora, nada demais, é simplesmente fazer o epsilon ir a zero aqui e provar que tudo isso funciona bem. Mas o que tem essa equação? Tem essa equação que as pessoas diriam que isso daqui é uma equação com derivadas parciais. Tem uma mão aí em cima. Agora voltou. As pessoas diriam que isso aqui é uma equação com derivadas parciais. Mas isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Não parece, mas é. Por quê? Pense numa equação diferencial ordinária de primeira ordem.
Então eu pego uma condição inicial, pego um ponto e vejo toda a evolução. Pego outro ponto e vejo toda a evolução. Pego um terceiro ponto e vejo toda a evolução. No final das contas, aquilo ali parece um fluido se mexendo. Eu pego várias condições iniciais e vejo cada um dos pontos evoluindo pela dinâmica do replicador ou por outra equação de primeira ordem. E aquilo vai dar como resultado uma equação de um fluido. Que fluido seria esse? Seria o fluido que é a solução dessa equação. São totalmente equivalentes. Não é difícil perceber isso se multiplicarem com uma certa função, que seja um delta num ponto e procurarem qual é a equação de evolução daquele ponto. São essencialmente a mesma equação. Então o que nós temos? Nós temos a dinâmica do replicador nas condições iniciais, ou seja, quando o tempo era pequeno e quando a seleção natural, os parâmetros alfa e beta são fortes. Então nós chegamos também à equação do replicador no início, que era aquilo que eu havia afirmado a partir da análise numérica. Bom, teorema, se eu tomo uma condição inicial dessa equação daqui, então o estado final vai ser um delta na estratégia evolutivamente estável associada nesse x estrela aqui. Então realmente está lá a equação do replicador para a fase inicial do movimento. Demonstração, defino uma certa função φ que é dada por isso aqui, multiplico por p, jogo na equação, integro, integrações por partes, etc. E dá essa expressão. Essa expressão significa que essa integral p φ dx vai a zero. Se ela vai a zero, P tem que acumular nos zeros do φ, e o zero do φ é simplesmente essa expressão daqui. Okay? Então, nós temos realmente que se acumula ali. Bom, dito isso, que é, por assim dizer, a parte central, eu quero deixar agora alguns problemas em que vocês possam se divertir. Um dos problemas é o seguinte, vamos colocar, não que eu saiba a resposta desses problemas, pelo contrário. Consideramos a solução desse modelo, equação do replicador com difusão. O que nós vimos é que tem uma primeira fase dominada pelo replicador e uma segunda fase dominada pela difusão. Claro que o replicador continua ali por trás. Será que eu posso realmente quebrar esse problema em dois problemas, em que eu tenho uma função pt, que é P1 no início, P2 no fim, onde P1 é a solução de uma equação que só envolve o replicador, P2 é uma equação que só envolve a difusão, e eu posso perguntar qual é o t que melhor aproxima os dois, ou seja, qual é o ponto que vai realmente dividir o problema em dois? Da forma que está aqui, a resposta eu suponho que não tenha muita esperança. Vão ter que ter alguns termos corretivos. Então, esses termos, quais seriam, então, reformulando a pergunta, quais seriam duas equações, uma que seja bastante fortemente baseada no replicador, a outra essencialmente por difusão, em que eu consiga dividir toda a evolução em duas partes, uma parte dominada pelo replicador, outra parte dominada pela difusão. Por que isso é importante? Porque às vezes, o que nós olhamos quando olhamos para a natureza é um resultado de uma fixação de um gene. Outras vezes, o tempo típico para essa fixação é tão grande que nós não vemos isso. Nós estamos na fase das estratégias evolutivamente estáveis. Então, saber qual é o tempo característico em relação dos fitness é importante para saber se nós estamos numa situação meta-estável ou se estamos numa situação já no estado final. Mas quais seriam essas equações daqui? Não sei. Outro problema. Um problema de medidas. O que tem aqui nessa equação? As únicas medidas invariantes são as combinações de delta de 0 e delta de 1. Eu coloco elas aqui. Isso aqui dá zero, solução. Mesma coisa acontece ali. Mas existe um ponto especial ali no meio, o ESS. Como é que eu posso caracterizar esse ponto do ponto de vista de medida invariante? Será que é o conceito de situação meta-estável? Ou seja, tem um ponto ali onde a difusão demora mais tempo para atuar, que fica mais tempo parado ali. Então, isso também é uma pergunta que eu quero deixar. Se eu consigo fazer uma caracterização a partir dessa equação, desse ponto, do ponto de vista de quase invariância ou meta-estabilidade ou coisas do gênero. Também é uma pergunta que eu deixo para vocês. Outra questão, efeitos sazonais e estocásticos. O que é um efeito sazonal? Eu posso supor um processo em que os fitness já são dados de maneiras diferentes para os passos pares e para os passos ímpares. Por exemplo, ou para as iterações pares e iterações ímpares. Por exemplo, estou modelando alguma situação que é vantajosa no verão e desvantajosa no inverno. O que isso vai implicar em termos da evolução? Em dado momento, empurra para um lado, no outro momento empurra para o outro, depois empurra para um lado, depois empurra para o outro. O que vai acontecer no final das contas? Será possível que surja alguma coisa nova? Ou de forma equivalente? O que acontece se eu tiver que os payoffs, e portanto os fitness são estocásticos, mas não coisas completamente separadas, coisas que interpenetrem, de forma que eu tenha situações
em que num momento eu vou para um lado, no outro momento eu vou para o outro? Será que isso vai criar algum ponto estável ali no final, um estado estacionário não trivial? Será que não vai criar, ou será que somente vai criar uma situação intermediária que vai durar muito mais tempo do que se não tivesse essa situação? Também não sei, mas será que essas variações podem criar alguma coisa de novo? Uma pergunta também que eu deixo. Mais uma pergunta. Vamos considerar mutações. Todos os problemas que nós vimos não tinham mutações, ou seja, o descendente era exatamente igual aos pais. Agora vamos considerar a possibilidade em que o descendente pode ser distinto do pai. Então tem uma pequena probabilidade, μ, que exista uma mutação do tipo 1 para o tipo 2 em cada vez que eu reproduzo alguém do tipo 1. E existe uma probabilidade Ni que eu tenho uma mutação do tipo 2 para o tipo 1 cada vez que eu reproduzo o tipo 2. A equação que vai resultar, que é a equação do replicador com difusão e mutação, é essa daqui. Da mesma forma que para a equação do replicador com difusão tinha uma equação do replicador associado, aqui também há uma equação associada que é chamada replicator-mutator, replicador e mutação, equação do replicador com mutação. Será que em algum sentido eu posso encontrar valores que otimizem a evolução? Essa é uma pergunta um pouco estranha. Mas se as mutações forem muito rápidas, não se obtém estados finais razoáveis. Então as mutações não podem ser muito rápidas. Por outro lado, também não pode, ou seja, não pode ter muita mutação. A mutação tem que ser um fenômeno pequeno. Por outro lado, se as mutações forem muito pequenas, existe uma possibilidade do sistema ficar preso num estado menos eficiente, porque como viram, tem probabilidade de fixar tanto 1 quanto 2. E pode ser fixado o tipo menos vantajoso. Ou seja, pode aparecer uma mutação que aumenta muito o fitness de um indivíduo, ou uma mutação vantajosa, portanto, mas que por fenômenos que não tem nada a ver com nada, ele morreu. E pronto, não tem nada a ver com aquela questão específica, não deixou descendente, a mutação era vantajosa e sumiu do mesmo jeito. Então, esses fenômenos estocásticos estão presentes na equação do replicador com difusão. A mutação evita isso, porque esse tipo não vai surgir uma única vez, como teria no nosso modelo, colocar um mutante de um determinado tipo. Eventualmente ele vai surgir novamente por mais vezes. Portanto, a possibilidade de fixar no estado menos eficiente vai diminuir. Vai aumentar no estado mais eficiente. Portanto, será que existe um valor que otimiza, ou seja, que eu ainda tenha evolução e que eu maximize a fixação nos estados mais eficientes? Possivelmente sim. Por quê? Porque a natureza dá essa resposta. Geralmente a taxa de mutação é da ordem de 1 sobre o comprimento do genoma. Ou seja, parece ser um valor mais eficiente, o que significa que as mutações não são exatamente erros de cópias, mas uma estratégia evolutiva que foi desenvolvida. Bom, então deixo essa questão também, vou antes da matemática. Outra questão é como trabalhar com descontinuidade, ou seja, o que acontece? Os modelos que foram apresentados, Moran e o Wright-Fisher, modelos discretos, eles são modelos muito contínuos, não vai ter grandes variações. A possibilidade de um indivíduo numa geração, na geração seguinte, ter se espalhado enormemente, no Moran é impossível. No Wright-Fisher essa probabilidade decai com a exponencial do quadrado da distância entre os dois estados. Então é uma probabilidade muito pequena. Mas eu posso desenhar modelos em que esses saltos são permitidos. Ou seja, em apenas uma geração eu pule de um para o outro. Pergunta o que vai acontecer no limite termodinâmico. Será que vai aparecer esse tipo de situação? Por que isso? Δx elevado a um número fracionário. Por quê? Porque esses são operadores que estão associados com descontinuidade dos processos iniciais. São operadores não locais, operadores que permitem transições muito grandes no intervalo de tempo muito pequeno. Então eu deixo também essa questão. Será que isso acontece? Exemplo disso, para quem já leu Stephen Jay Gould, sabe que as catástrofes são um exemplo que eles gostam muito. Cai um asteroide, mata quase todo mundo, o que acontece com o que sobra rapidamente? O que sobra domina o ambiente. Então qual seria uma equação que ia modelar esse tipo de descontinuidade no processo? Será que vai ser um operador diferencial fracionário? Deixo também essa pergunta. Outro caso, reprodução sexuada. Reprodução sexuada quer dizer que, ao contrário daquele processo de Moran, em que eu tinha um indivíduo para produzir outro, eu agora preciso de 2 indivíduos para produzir um. Isso não quer dizer que eu tenha dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual quer dizer que eu tenho 2 tipos de indivíduo, em que para produzir um novo eu tenho que pegar um de cada tipo. Na reprodução, o que eu estou falando aqui é somente de pegar 2 indivíduos, independente de quem são. Essa população vai ser constituída por 3 tipos, normalmente chamados assim, Hzão, 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 Hzinho, 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 aquelas notações típicas de genética.
e cada cruzamento vai gerar determinados descendentes com certas probabilidades. Pergunta, como é que escrever o limite termodinâmico? Não sei, essa é uma questão até que eu já tentei, mas não sei. Mas, particularmente, o que eu acho interessante é o que acontece quando há a chamada vantagem heterozigótica. Vantagem heterozigótica quer dizer que o melhor tipo é esse daqui, o tipo com fitness mais alto. Qual é a situação em que isso é relevante? Resistência à malária é uma situação em que isso é relevante. Esse tipo daqui, quando se fala resistência à malária, não é resistente, mas tem uma saúde normal, é basicamente como a maioria das pessoas. Esse tipo daqui tem 2 genes do tipo H e ele tem anemia falciforme, que morre muito rapidamente. Esse tipo daqui, que é o heterozigótico, ou seja, 2 tipos, ele tem resistência à malária e não tem anemia falciforme. Quando esse tipo é o mais vantajoso, como é que vai ser a distribuição da população? Porque os descendentes desse daqui sempre são dos outros 2 tipos. Então, vai gerar um estado estacionário final não trivial. Outra questão, populações estruturadas. Vamos considerar existência de distinções de sexo, de idade e tudo mais. São estruturas, ou seja, classes da população. Pergunta, com essas equações de evolução, a pergunta que eu tenho feito sempre, mas quais os efeitos novos surgem? Por que isso? Efeitos novos. Porque existem conflitos. Em todo modelo de uma dinâmica populacional que envolve estrutura, existem conflitos entre quem está numa estrutura e quem está na outra estrutura. Esse tipo de conflito tem implicações até mesmo clínicas. Existem doenças, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman, que são doenças já bem descritas, que têm a ver com um conflito entre os 2 casos, sexo, ou seja, entre macho e fêmea, e entre conflito etário, no caso, o conflito entre o embrião e a mãe, do ponto de vista de regulação, de alimentação e tudo mais. Então, são doenças que têm importância clínica que estão relacionadas a esses conflitos. Será que dá para fazer um modelo via teoria de jogos para esse tipo de doença? Também é outra questão que eu acho interessante, então deixo aqui como trabalhos futuros. Mais uma coisa, mais um ponto. Conflito intragenômico. Conflitos intragenômicos são quando nossos genes têm interesses distintos. Um gene fala para a esquerda, outro gene fala para a direita. O que a gente faz? Então, o que acontece nessas situações? De novo, como escrever um modelo para isso, que é um modelo de coevolução, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. E quais são os casos em que isso acontece? Por exemplo, conflito entre gene nuclear e gene mitocondrial. O que é isso? Nós temos 2 genomas, basicamente. Um nuclear, que é o nosso principal, quase 100%, e mais um pequenininho, que são genes mitocondriais. Eles têm mecanismos de propagação diferentes. Os nucleares fundem o do macho e da fêmea para produzir um novo indivíduo. Os mitocondriais só passam através da mãe. Isso significa que para um gene na mitocôndria, nascer um homem, nascer um macho é péssimo, porque ali é um beco sem saída, dali ele não passa. Então ele tende a tentar eliminar isso e esse comportamento tem que ser suprimido por genes nucleares. Então, é um tipo de conflito que tem uma resolução a favor do gene nuclear. Às vezes, essas regulações não funcionam, e esse é o caso das infecções por Wolbachia, que é uma bactéria que infecta artrópode e causa exatamente esse tipo de situação. Toda vez que tem um descendente que é macho, ele elimina. Exceto se a mãe também estiver contaminada pela mesma bactéria, que aí ele não elimina. Então, tem um comportamento dinâmico muito estranho, extremamente interessante, que tem a ver com isso. Síndrome de Down também. O síndrome de Down é uma trissomia, ou seja, é um gene que se multiplicou demais. Do ponto de vista do gene, isso é muito simples de entender. Ele simplesmente quer estar mais presente. Do ponto de indivíduo, isso é complicado, porque isso não há grandes interesses do indivíduo, então existem outros genes que tentam suprimir os casos de trissomia. A mais comum de todas as trissomias é a da síndrome de Down, por motivos que não vêm ao caso, mas porque o cromossomo 21 tem a ver com a regulação da gravidez. Então, portanto, a trissomia também favorece a gravidez. Outro caso, seleção de assemelhados, o que é conhecido em inglês como kin selection. Quando os indivíduos não são totalmente descorrelacionados, como que nós apresentamos, quando temos parentes, temos irmãos, primos e tudo mais. Será que a gente vai encontrar novos efeitos ao trabalhar com isso? Por exemplo, se matar para salvar familiar, que é a frase famosa de todas as pessoas deviam se matar para salvar 3 irmãos ou 9 primos, ou coisas do gênero, que é uma frase de um biólogo, Hamilton. Outra possibilidade de formação de clãs, ou seja, formação de aglomerados familiares, que são mais correlacionados. Sociedades de formiga e de abelha, que têm essa característica de que todos são parentes, porque todos descendem da mesma mãe. Então, eles trabalham de uma forma cooperativa bastante distinta da nossa sociedade, por exemplo. Outro caso que é interessante, os efeitos de escala. Ou seja, nós fazemos parte de um grupo em que o comportamento que nós temos para maximizar o nosso fitness é um comportamento que é prejudicial ao grupo. Então, existe também uma pressão sobre os grupos, isso é um tema um pouco
polêmico, se existe ou não uma seleção de grupo, mas os grupos podem ter um processo de seleção qualquer desses grupos, que é resultado do comportamento dos indivíduos. Isso parece ser mais importante em evolução cultural do que em evolução genética, mas há quem também coloque isso em evolução genética. Como definir fitness do grupo? A partir dos fitness individuais. Já não é uma questão trivial. E será que é possível equilibrar a pressão do grupo numa direção com do indivíduo na outra direção, de forma a encontrar um estado estacionário no meio? A resposta parece ser sim, pelo menos em algumas situações simples. Isso tem a ver com comportamento ético, ou seja, se as pessoas são aéticas, tem uma vantagem, antiéticas, tem uma vantagem individual que prejudica o grupo. Então, o comportamento ético tem uma desvantagem individual que favorece o grupo. Então, como é que isso pode evoluir? Como eu disse, isso parece ser mais importante em evolução cultural do que em evolução genética. Mas o envelhecimento talvez seja uma questão desse tipo, também algumas pessoas colocam, que são genes que com o tempo começam a ser menos cooperativos em relação ao bem do grupo, que no caso é o próprio indivíduo. Para terminar, uma síntese do que nós falamos, mostramos que análises simples dos problemas evolutivos podem levar a conclusões contraditórias. Essas contradições aparecem porque cada análise vai isolar uma certa escala temporal, e o que nós fizemos foi criar um modelo em que as duas escalas temporais interessantes vão estar lá. A seleção natural, que um físico chamaria de convecção, um matemático chamaria de convecção, e a deriva genética, que são os fenômenos aleatórios, que é o que um matemático ou físico chamaria de difusão. Cada qual vai ser um efeito mais importante em uma diferente escala de tempo, e esses modelos podem ser generalizados para outros casos de interesse, ou seja, trabalhos por fazer, que uma palestra de divulgação acho que é uma das funções, definir alguns trabalhos que possam ser interesses futuros, e como começar esses interesses futuros eu deixo, por fim, para fazer uma divulgação de um evento em agosto, organizado aqui pelo INPA, portanto vão pelas páginas do INPA, onde alguns desses aspectos vão ser discutidos. Com isso, eu termino a apresentação. Obrigado pela atenção. Obrigado, Fábio. Bom, temos tempo para algumas perguntas. Sim. Sim. Extinção de população é um problema de seleção de grupo. O Dawkins, no Gênio Egoísta, tem uma passagem que é curiosa porque ela é muito polêmica, que ela fala o seguinte: se a estratégia evolutivamente estável for pior para a espécie, é azar da espécie. Mas ele é uma pessoa que não acredita em seleção de grupo. E essa passagem é muito criticada pelas pessoas que acreditam em seleção de grupo, porque se ele diz pior para a espécie, é porque ele supõe que existe algum mecanismo seletivo sobre a espécie. Portanto, ele estava a falar de solução do ponto de vista das espécies. Esse tipo de análise de uma entropia para o grupo só vai fazer algum sentido dentro do conceito de seleção de grupo. E como eu coloquei, seleção de grupo é um problema que eu não consigo formular assim com tanta facilidade. Por outro lado, a entropia do ponto de vista matemático, para mostrar convergência ou equilíbrio, sim, isso não tem maiores problemas. Outra pergunta? Sim. Sim. Naquela dinâmica do replicador que eu coloquei, sim, vai ser sempre atingido. Existem outras que não, isso não é... O conceito de ESS é um conceito muito mais geral do que o conceito de dinâmica do replicador. Inclusive, ele foi definido, acho que 20 anos antes. Mas existem certas dinâmicas em que se caracteriza o ESS, mas ele não é atingido ou é dificilmente atingido. Um exemplo que é curioso em estudo de conflito, por exemplo, o estudo de conflito pela posse de algum bem. Uma situação típica de conflito é duas possibilidades: ser agressivo ou fugir da briga. Se nós tivermos uma simetria de posse, podemos evoluir a seguinte estratégia: se eu sou o dono, eu sou agressivo e estou disputando aquele bem. Se eu não sou o dono, eu sou passivo. Então, essa estratégia evolui com facilidade. Nada estranho, é isso que nós vemos no dia a dia. Mas existe também a estratégia inversa, que é: se eu sou o dono, eu sou passivo; se eu não sou o dono, eu sou agressivo. Que é uma estratégia paradoxal nesse aspecto. Ela é um ESS, ela é dificilmente atingível, tem que ter condições iniciais muito próximas disso para chegar lá, mas ela é encontrada na natureza. Existem umas aranhas que vivem em buraquinhos, em que ela tem a seguinte estratégia: quando uma outra aranha entra naquele buraquinho, ela sai e procura outro. Ela não tenta defender o seu território, que é o comportamento típico. É exatamente essa situação. Quer dizer, aquilo é um ESS, mas ele é muito raro.
Fábio, eu tenho uma pergunta de terminar. Uma pessoa que está interessada em desenvolver esse tipo de pesquisa, que caminho seguir a nível de graduação, de pós-graduação, além disso? Isso está ensaiado? Tem um discurso do Richard Levanton, que é um biólogo, que ele fala para matemáticos naquele discurso, que ele diz o seguinte: nós não precisamos de matemáticos para resolver contas. O que nós precisamos de matemáticos, nós precisamos de novas ideias dos matemáticos. Então, o ponto é aprender ideias, quer dizer, não tem nada que substituir a formação sólida em qualquer área. Depois começa a se aprender as outras coisas. Mas o ponto central é aprender a conviver interdisciplinarmente, porque conviver com biólogo não é fácil. Eu ia dizer conviver com matemáticos também pode não ser fácil. Eu não diria, mas eu diria, mas acho que não é o ponto. Eles diriam isso com mais propriedade. Ok. Fábio, muito obrigado novamente.